Já, Rafael. Então, a questão é mesmo sobre a identificação dos conceitos e aspectos. Tu quer que Uhum. eu cite elas brevemente ou eu fale no parágrafo, é o que eu lembro que tinha falado, eu falo no parágrafo tal, página tal, eu encontrei o aspecto de autoridade no texto, onde ele acho, especificou tais pontos. Daí eu, tipo, finalizo com isso e na parte do, né, meu ponto de vista lá, eu falo no conceito de autoridade relacionado ao texto e sobre o que a gente aprendeu, a gente pode tirar tais conclusões. Umas coisas assim. Eu acho que sim, ó, a ideia da parte ali do recorte do copia e cola, né, é localizar no texto, né, e colocar lá no teu trabalho, claro, dizendo de qual texto, de qual página, né. Então, por exemplo, é Rafael Machado, né, então Machado 2019, página tal de tal coisa. Aí tu copia e cola, pode ser um copia e cola sem grandes estresse, tá? Só tem que identificar de qual texto foi e de qual página tu tirou aquele conceito. E não precisa fazer grandes conversas teóricas assim nessa parte de copia e cola, tá, Rafael? Pode ser mais direto. Agora, quando a gente for pra na parte ali claro, de tu te posicionar, de escrever alguma coisa sobre, aí claro, aí é uma escrita mais livre, né? Menos engessada, assim. Mas no copia e cola eu não vou ficar pegando muito no pé não, tá? Pode ser um copia e cola mais direto, desde que tu referencie qual é o texto e qual é a página, eu acho que tá tranquilo, tá bom? Então pode ser essa coisa bem assim, no texto tal, página tal, dois pontos, e tá ali o texto. Ou pode fazer uma conversa costurada, que eu acho que tu me perguntou uma coisa mais no sentido costurado, né? Percebemos no texto tal, conceito de tal coisa, conforme da página tal, aí tu vai colocar o texto. Claro que é muito melhor, claro que fica mais completo, claro que fica melhor a leitura, entendeu? Mas eu acho que também é legal vocês irem se adaptando a esse formato de escrita, porque daqui a pouco vem os TCCs, né? Em algum momento vocês vão se deparar com esse formato. Então, se vocês trabalharem assim, vai ser mais legal. Mas não vou cobrar, tá, Rafael? Acho que eu te respondo assim, né? Sim, sim, entendi. Até tu tinha falado do Ctrl F, F3, tava dando uma olhada no texto, alguma, tipo, para achar o conceito de mudança mesmo. Eu usei o Ctrl F, não achei, daí eu dei uma lida e, dando uma lida no texto, eu consegui achar. Uhum. Alguns também, claro, né? Alguns têm a expressão bem tal qual, assim. Tem um que diz, acho que é um de resistência, de repente. Ele tá É bem o na resistência à palavra. mudança. Aí tem É, uns que tu vai ter que pegar e expressar. Mariana, eu não entendi fazer em látex. Eu não sei o que é látex, pra falar a verdade. É um aplicativo, uma coisa assim? Não sei o é que é o látex. LaTeX é um aplicativo que não é um aplicativo, mas é um modelo de texto que tu escreve, que tu coloca por meio que programação. Tu insere os modelos, lá tu vai selecionar as margens, a fonte, o formato todo da página, daí tu só faz o texto corrido e automaticamente ele já formata já Não, é só me entregar em pro modelo. PDF. O app que vocês forem usar, por mim não tem estresse. Pode, entregando em PDF é o esquema, tá? Pode fazer. Ah, Eu, eu costumo fazer em LaTeX também, professor, só que como tu mandou o modelo não, e não, eu não, não, mas fica tranquilo, tá, Rafael e o resto dos colegas. Aquele template é para ajudar a quem não tem muita noção de como é que faz um trabalho em ABNT. Então, não precisa usar aquele modelo, tá? O modelo é para dar uma força. certo. Então, se usar outro formato. Eu acho que eu tinha um professor de estatística que ele usava esse programa aí, ele fica com, o texto ele fica com uma cara mais crua, assim, eu acho que eu me lembrei de como é que fica isso. Mas realmente a formatação dele fica perfeita, né? Tu não se estressa muito com ele. Pode usar, sem estresse, gente. Pode usar esse aí, só gerar em PDF, não precisa se prender naquele modelo, tá? Aquele modelo é só pra dar uma forcinha, pra quem tá mais perdido, assim. Aí eu anotei que também que eu queria falar com vocês, essa questão aí de como é que faz Tá, outra coisa que eu anotei nesse trabalho é o seguinte, ali no início vocês têm que colocar as citações dos autores, e vai ter autor que não vai aparecer nas bases de dados aí do Google Scholar. Eu acho que é porque como queimou o negócio lá do CNPq, alguns autores meio que perderam conteúdos, assim, muito recentes. Então, se não achar o autor na base do Google Scholar, não precisa colocar ele, tá? Não tem grandes estresses, só faz essa informação lá. Não encontrei o autor tal na base e tá tudo certo. Só porque acho que queimou o negócio e perdeu tudo que era meio que recente, assim.
Outra coisa, gente, com relação a esse trabalho, é que alguns colegas estão indo mais do que 3 páginas, né? Estão se preocupando. Não tem problema, gente, não tem problema. Porque como eu pedi páginas de rosto e tal, não tem estresse. Pode ser quantas páginas vocês tiverem que me entregar, tá? Eu não vou ficar olhando mínimo ou máximo de páginas, eu vou ficar olhando só o conteúdo mesmo, tá? Outra coisa, gente, que alguns colegas me perguntaram bastante por e-mail foi a questão de, em vários lugares do texto, às vezes, ter a mesma informação. Por exemplo, o próprio conceito de resistência à mudança que a gente estava conversando agora, eu e Rafael, ele tem ali na primeira parte do texto, tem o Robbins, que eu cito ele, falando de resistência à mudança. Depois vai ter um outro autor também falando de resistência à mudança. E vai ter lá na fala do pessoal, na pesquisa em si, a parte de resistência à mudança. Então, não precisa ficar focado em uma única parte do texto. A ideia é localizar a resistência à mudança. Se localizou um conceito e colocar no texto, tá tranquilo, entendeu? Não precisa localizar todos, não precisa ficar, mas esse aqui tá na parte de referencial teórico, esse aqui tá na parte de resultados. Eu não vou ficar muito olhando isso não, tá? Eu só quero ver que vocês localizaram no texto pelo menos um conceito daquilo ali em um dos dois textos, tá? Aí me perguntaram também, professor, tem que localizar os mesmos conceitos nos dois textos? Não precisa. Até porque os dois textos, eles têm umas abordagens diferentes, assim. Então a ideia é localizar pelo menos um texto, pelo menos um conceito em um dos dois textos, tá? Todos os conceitos, aliás, pelo menos em um dos dois textos, tá, gente? Se vocês assistirem a aula de behaviorismo, gente, isso tá bem spoiler lá na aula de behaviorismo, tá? Eu me prestei a fazer um vídeo, é que eu sei que vocês não andam assistindo, alguns não andam assistindo, mas lá naquela aula de behaviorismo tá o material bem definido. Eu dei uma baita de uma ajuda para quem tá fazendo esse trabalho, tá? Eu coloquei os dois textos e fui identificando aspectos sobre eles, então eu acho que essa aula aí vai ter que ser assistida, pelo menos para fazer esse trabalho. Outra coisa que me perguntaram é sobre a questão de poder fazer individual. A gente já tinha conversado semana passada, né? Sim, claro que pode fazer individual, pode fazer em dupla, em trio, até em 4 pessoas, tá? Não tem estresse. Então, isso aí tá tudo escrito também lá na descrição da atividade, né, gente? Se pode 1, se pode 2, se pode 3, se pode 4. Vocês têm essa liberdade para fazer os grupos que vocês quiserem, sem estresse, tá? O que eu tinha notado com relação a esse trabalho era isso. Alguém quer me perguntar mais alguma coisa com relação a esse trabalho, gente? Sim, eu tenho uma dúvida. Pode Eu tenho uma dúvida que pode ser besta, que eu não sei como Capaz, o pode trabalho que eu tô falar, fazendo Rafael. pela FURG, assim, nesse modelo. Lá no início do trabalho, no cabeçalho inicial lá, Universidade Federal, tu botou o curso bacharelado no teu contábeis. E tu botou o órgão lá de contábeis da FURG. Eu queria saber como eu sou do C3, eu coloco o do C3? Claro, coloca o teu instituto. Isso. Tá. Aquilo ali é só uma ideia, na realidade. Porque devia estar em amarelo, né, Rafael, aquela parte. Que é justamente Sim, pra tá chamar amarelo. atenção, assim, que tem que trocar. Por isso que eu Isso, perguntei. tá. A ideia é justamente assim, chamar atenção pra mudar. Então, coloca ali o Centro de Ciências Computacionais. Tá bom? Bom, gente... Bom, se quiser também vão perguntando, né? Mas eu acho que do que eu queria ressaltar pra vocês do trabalho, eu venci aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí e fazer, tá bom? Aí agora, então, gente, eu vou partir para os conteúdos da prova de vocês. Vocês querem que eu fale que eu comente um pouco o formato da prova? Não sei se eu já comentei o formato da prova aqui para vocês na outra aula ou não. Mas a prova de vocês vai ser assim, ó. Vocês vão ter a partir da semana que vem, né, na sexta-feira eu já vou liberar para vocês a atividade no aula, tá? Então eu vou liberar na sexta-feira. E aí quando vocês abrirem a prova, vocês têm 3 horas para resolver, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí. Quando abrir, tem que resolver. Não dá pra abrir, dar uma olhada nela e depois voltar, sabe? Tem que abrir e tem que fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui só pra poder me lembrar de ter que comentar alguma coisa mais específica pra vocês.
O que é o conteúdo da prova? O conteúdo da prova é tudo que a gente vem discutindo, né? Matheus, tem algumas questões que vão ser, tá? Tem algumas questões que vão ser. Eu vou deixar o Ava vai sortear as questões para vocês. Então tem formatos de questões lá, cada um vai abrir e vai ter uma prova diferente, assim, umas das outras. Então eu não sei que questões tu vai pegar, entendeu? Ahn, Bom, gente, o conteúdo da nossa prova vai das aulas desde o surgimento da administração, aí cronologia do pensamento administrativo, administração científica, teoria clássica, escola das relações humanas, teoria neoclássica, escola estruturalista, escola burocrática, escola comportamental, escola do desenvolvimento organizacional. Em resumo, todas as aulas que a gente teve até agora, tá? O que vai cair na prova, professor? Vai cair na prova o conteúdo que está nas aulas em vídeo, nas aulas em vídeo gravada, que são os mesmos conteúdos basicamente que tem nos livros, né, nos PDFs que eu coloquei para vocês. Nas nossas aulas ao vivo que eu sempre tentei direcionar vocês ao que era mais importante, assim, para vocês sintetizarem mais rapidamente. Porque eu penso que vai ser mais fácil vocês terem isso mais em mãos, assim, do que sair procurando quando a prova abrir, tá? Deixa eu ver o que mais tem que dizer pra vocês dessa prova. Tá, então ela vai abrir, eu vou liberá-la pra vocês no dia 6, dia 6 de agosto? Eu vou liberá-la pra vocês agora dia 6 de agosto no AVA, e aí quando vocês abrirem vocês têm que fazer, porque aí tem essas 3 horas, né, que eu comentei. E aí ela fica disponível para vocês abrirem ela até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 13, tá? Até o dia 13 de agosto vocês podem abrir essa prova. Só que assim, gente, se vocês abrirem isso aí na sexta-feira, 23h59, e estiver fazendo a prova e a prova cair, eu não posso fazer nada por vocês, né? Então tomem cuidado de se organizar para fazer essa prova no tempo de vocês, tá? Até o dia 13 ela vai estar disponível. Dia 13, se cair, professor, minha internet deu pau. Pô, deu pau na sexta-feira, tu teve segunda, terça, quarta e quinta pra fazer ela, entendeu? E assim, ó, eu não posso cobrar vocês, mas vocês têm aula comigo na terça de manhã e na sexta de manhã. Então vocês têm pelo menos 2 períodos em que vocês podem sentar pra fazer essa prova na semana que vem. Eu não vou aceitar essa justificativa de que a internet deu pau na sexta de noite. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta e querem me fazer mais alguma pergunta, gente, sobre essa prova. Eu respondo as perguntas que vocês fizerem. Não? Tá tudo certo? Tudo certo. Vai ser uma prova que não dá pra fazer cálculo, hein? Que triste essa prova. Porque as provas do pessoal qual foi engenharia, acho que foi engenharia civil, que me reclamou, professor, na tua prova não dá pra fazer cálculo. E eu digo, vai ser triste pra quem não sabe fazer, pra quem não sabe não, pra quem não tem hábito, né, de fazer uma coisa mais de pensar assim, de ficar refletindo em algum texto, alguma coisa, algum conceito mais aberto, né. Mas gente, assim, quem tá acompanhando o material, eu tenho certeza que vai se dar muito bem nessa prova, sabe? Teve um colega, inclusive, que entregou pra mim no podcast, acho que foi mesmo. Não sei se foi dessa turma de vocês, dessa turma nem muitos optaram pela prova, né? Mas na outra turma um colega entregou um podcast, no meio do podcast ele fez um super conceito, assim, ele conseguiu relacionar um negócio de autoridade, um esquema de autoridade do Barnard com outro aspecto de autoridade de outro autor. E eu fiquei, esse aí tá sacando mesmo os conceitos do que eu tô falando. E ele é da engenharia também, sabe? Então eu acho que de repente alguns vão conseguir sair bem nessa história, mas alguns nem tanto, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô louco pra ver como é que vai ser, como é que vocês vão sair nessa prova também. Tá, gente, vamos lá então. Então vamos retomar os nossos conteúdos, tá? A gente tem aqui, a gente tem um monte de conteúdo pra retomar, né? Mas a gente tem teoria neoclássica. Vamos começar pela neoclássica então, que é a que tá há mais tempo que a gente viu, né? Então, eu tô fazendo essa retomada já olhando para a prova de vocês, tá, gente? Eu sempre fiz as retomadas olhando para as provas de vocês. Então, teoria neoclássica. Qual é o conceito da Segunda Guerra Mundial com a teoria neoclássica?
Tá lá no... Alguém, peraí, deixa eu perguntar, alguém conseguiu assistir esse material de neoclássica dessa turma? Alguém conseguiu assistir ou o vídeo ou a entrevista? Sim, eu Assistiu? assisti todo. Eu só não assisti a aula de behavioralismo todo ainda. Eu O já vi resto eu também. assisti. Então pra vocês vai estar mais em casa, assim, que eu vou falar aqui, tá? Se quiserem tirar mais dúvidas do que ficar só, tipo, só ficar falando, assim, você também tem liberdade, tá, guris? Então, a Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que tá na guerra e essas pessoas, elas voltam da guerra pros seus países. E quando eles voltam para os seus países, eles vão trabalhar. E aí quando eles chegam para trabalhar, as empresas ficam muito inchadas. Tem muita gente para trabalhar e então as estruturas das empresas ficam extremamente inchadas, ficam muito grandes, fica muita gente mandando em muita gente. E aí a neoclássica, ela retoma o aspecto clássico de Fayol para tirar essa questão de hierarquia pessoalista, né? Ela tenta fazer uma questão de uma hierarquia impessoal. Então esse é o aspecto de Segunda Guerra com a neoclássica, tá? Muita gente fica tudo muito pessoalista e eles tentam retomar o conceito impessoalista da teoria clássica. Depois a gente tem na teoria neoclássica um teórico de transição importante que é o Alfred Durand. O Alfred Durand, ele foi o segundo CEO, o Alfred Sloan, ele foi o segundo CEO da General Motors, tá? E ele criticou o primeiro CEO, que era o William Durand, porque o William Durand tinha essa ideia bem pessoalista de administração, bem pessoalista de eu faço como eu quero, eu faço do meu jeito, eu faço fazer do meu jeito. E aí acabava que a General Motors perdia muitos negócios, perdia muitas coisas nesse sentido, né? Porque era muito cabeça dura, não se abria para técnica. E aí o Sloan, ele vem e ele coloca uma ideia de fazer uma gestão voltada à técnica, tecnicista. Então ele retoma a ideia de gerentes impessoais e começa a colocar lá as equipes, os staffs. Então essa é a ideia do Sloan, né? A ideia de fazer uma coisa mais impessoal. Outro aspecto que eu tenho aqui é a questão da briga entre a Ford e a General Motors. Essa questão da engenharia de computação, química, automação, sistema de informação. Não sei se vocês já viram isso na vida de vocês, de repente já tiveram contato com essa questão, porque vocês criam, né? Eu acho que vocês criam mais algoritmos, né? Mas assim, por muito tempo os carros eles não tinham nada disso, não tinha nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de inteligência artificial. Era mais a questão do modelo e mais a questão de como ele era por fora, né, a questão de design dele. E aí a Ford só queria vender o mesmo modelo de carro preto sempre, né? Ele estimulou o consumo, mas queria vender só o seu produto. E aí a GM veio com essa ideia de fazer outros tipos de carro, porque as pessoas já estavam meio que o mercado já estava meio que saturado de ter carro preto, e as pessoas já tinham muito carro preto na rua e queriam, eu quero um carro colorido, eu quero um carro mais confortável. Então a GM institui uma linha de produtos diferentes que é a Ford, e aí eles acabam tendo essa grande briga de mercado. E até hoje dá pra ver que o Ford é um carro mais, não sei se dá pra chamar assim, né? O pessoal de automação pode me ajudar aí, mas ele é mais conservador, ele é mais basicão, assim, na questão de como é que ele é feito. E outros carros têm essa pegada mais inteligência artificial, carro, faça tal coisa pra mim, carro, tem esses carros agora que selecionam um hotel pra ti, né? Carro, estou chegando em Porto Alegre, alugue um hotel. Então essa questão de inserir tecnologia e inteligência artificial nos carros, ela vem dessa ideia aqui do Sloan de personalizar os carros para sair do modelo Ford T preto, tá, gente? Gente, se vocês tiverem dúvidas, você tem que falar, tá? Eu tô comentando aqui coisas que pra mim estão bem claras. Se tiverem pra vocês, ótimo. Depois, o Alfred Sloan ele vai dividir o staff em 3 tipos, que é o staff técnico, o staff contábil e o staff do presidente, né? Que são os tipos de equipes que o Sloan vai colocar. E aí tem que dar uma olhada nisso aí. Um é o staff das funções, o outro é o staff que cuida do dinheiro, né, das entradas e das saídas, e o outro é o staff que aconselha o presidente. Depois, gente, a gente vai ter uma questão de centralização e de descentralização, tá?
Que isso fica bem claro no paper que eu mandei para vocês, o paper da SEAD, da FURG, né? Ele tem isso bem definido, que mostra uma estrutura bem centralizada e depois mostra outra bem descentralizada. A ideia é o quê? Quanto mais centralizada uma estrutura for, uma organização for, mais o poder vai estar bem definido, bem colocado na mão de alguém. Então, se tem uma estrutura centralizada e aquela estrutura está focada na pessoa, essa pessoa manda e aquilo é mais fácil de andar, a ordem dela é mais fácil, do tipo, chegou uma ordem do presidente, e aí aquela ordem ela desce de uma forma mais medo, não mais medo, mas mais violenta assim, mais tipo, tem que fazer tal coisa. Enquanto se a gente tem uma estrutura descentralizada, muitas pessoas podem decidir coisas e muitas pessoas podem influir na tomada de decisão com as suas ideias. Então, como eu falei no vídeo, não existe uma vantagem, não existe um melhor e um pior. Existe estruturas e estruturas. Cada estrutura vai exigir um tipo de autoridade. Às vezes a mesma organização, a mesma grande estrutura, ela vai ter vários tipos de autoridades distribuídas. Por exemplo, vou pegar a própria indústria automobilística, né? Se a gente tem ali uma indústria automobilística que tem um lado bem de montagem mesmo, de produzir aquilo que foi pensado, de montar o carro, de colocar ali de fazer o carro sair do papel para a fábrica, né? Esse pessoal de montagem operacional é normalmente uma estrutura mais centralizada, né? Vai ter ali o operário que vai responder ao gerente, o staff que vai responder ao executivo, vai indo. Agora, se a gente tem um lado dessa organização que está focado em lançar produtos novos, que está focado em fazer novas coisas, em fazer novos modelos, aí normalmente vai ser uma estrutura mais descentralizada. Vai empoderar de alguma forma todo mundo para que todo mundo possa ter as suas ideias, o seu direito de falar sobre as suas ideias, e todo mundo ouvir aquelas ideias ali e essas ideias saírem do papel. Então não existe melhor e não existe pior na centralização e descentralização. Existem estruturas e o que se espera, o que se precisa delas, certo? Tá. Aí depois a gente tem ali a grande suma da administração, que é o PODC, né? Que a gente vai ter o planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa estrutura de PODC é central na administração. Então a gente tem o planejar enquanto função de prever, de tentar definir o que vai ser feito. A gente tem organizar no sentido de colocar isso em prática, né? Colocar quem vai fazer o que, quando, com quanto de dinheiro, de que forma. A gente tem dirigir, que vai ser a figura de alguém lá, de supervisor, definindo, dirigindo o que tá acontecendo. Essa direção ela acontece a tempo, né? Então essa pessoa está lá como diretor, que é bem essa estrutura hierárquica, né? Do CEO, sei lá, CEO, o membro de staff, o coordenador, o executivo, enfim, cada organização com a sua estrutura, mas essa figura hierárquica. A questão de controle, que existe esse controle preventivo, esse controle durante, esse controle posterior. Esses tipos de controle, eles se conversam para definir os tipos de processo. Então, esses processos eles precisam de um controle quando chega alguma coisa, ou um controle no final do processo para melhorar para uma próxima vez. Da neoclássica também fica a administração por objetivos. A administração por objetivos é colocar a organização para um objetivo. Essa organização, ela, em vez de trabalhar trabalhar para produzir, ela trabalha para conseguir alguma coisa. Um exemplo, professor. Vamos pensar que eu tenho uma organização lá, sei lá, produtora de carros. Estou focado em carro hoje. Produtora de carros. Então, o objetivo dela é ficar produzindo carros e entregando carros. Mas se tu coloca sempre o mesmo modelo de carro no mercado, daqui a pouco as pessoas vão se cansar. Então a administração por objetivos vem no formato de trabalhar por um projeto. Eu tenho aí eu quero lançar um carro com inteligência artificial que, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai servir carro para os passageiros. E coloca toda uma equipe a trabalhar por este projeto, o carro com café, por exemplo. E aí quando acaba isso, tu fecha esse projeto e vai para outro.
Então colocar a organização sempre a funcionar por objetivos, tá? Nesse formato neoclássico também a gente tem a questão da gestão por processos. A gestão por processos ela volta com muita força para enxergar processos, mapear, redesenhar, enxugar os processos, tá? Uma outra coisa é que a concepção de firewall ela não é vencida no Drucker, ela é retomada, ela permanece muito forte, mas ela é retomada. O excesso de normas, às vezes dentro da neoclássica, ele também pode gerar algum processo de rigidez, tá? Porque tu começa a tirar da pessoalidade e ir para impessoalidade. Quando deixa impessoal, tu coloca tudo sendo papel, o cargo de quem responde ao cargo de quem. Isso são muitas normas e isso acaba gerando um processo de rigidez. E a gente também tem o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, como processo de trabalho, não apenas como funções, tá? E como processo de trabalho, ele muitas vezes ele é tudo integrado, então é como se tudo acontecesse junto. Não sei se tem alguém que trabalha aqui em alguma startup ou em alguma empresa júnior, mas o PODC está muito definido dentro das startups e da empresa júnior, né? A questão do planejamento, da organização, da direção e do controle, mas muitas vezes isso é mais fluido, isso não fica tão recortado, não tem uma equipe de planejamento, uma equipe de direção, até porque numa startup normalmente as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? É muito multifuncionalista. Então essa questão de PODC enquanto multifuncionalista é muito claro dentro dessas empresas. Tem alguém, gente, aqui que trabalha em startup ou em empresa de base tecnológica, alguma coisa assim? Não? Então é isso, gente. Essa é a retomada que eu faço para vocês com relação a PODC e neoclássica, tá? E aí a gente finaliza a questão de neoclássica. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O negócio tá legal Sim, pra sim. vocês? Tá? Tá bem tranquilo. Vamos lá, então. Só ressaltando, então, é o que eu achei que fosse. Ó, o mais importante da neoclássica é mesmo o PODC, né? Uma coisa que eu posso sempre ressaltar. Sim, é básico assim, né, Rafael? Vai ser todas as teorias. Eu acho a neoclássica como uma coisa muito central, sabe? Ela dobra a administração. Pega todo aquele pressuposto muito clássico, muito fechado, e ela atualiza muitas coisas para o século XX, né? Para esse século de produção, mais inteligência, mais internet envolvida, por exemplo. A comunicação é muito. Claro, a internet muda tudo, né? Totalmente, absolutamente tudo nas produções, nas operações. E aí, quando o Drucker chega, ele vê essa cultura de uma conversa muito rápida, porque pro Drucker aqui não tem uma internet como a gente tem hoje, né? Mas tem, por exemplo, o telefone funcionando loucamente. Então é uma comunicação muito fluida, muito rápida. Ele precisa atualizar o formato. E ele atualiza esse formato clássico, e aí dele vai pra frente, né? Então eu acho que ele é central porque ele dobra a administração. Mas falar sempre em antes do Drucker e depois do Drucker, né? E quando a gente fala de administração agora, a gente sempre vai falar sobre esse pressuposto mais neoclássico, sabe? Se alguém for prestar concurso depois, vai sempre ter que olhar o material do Drucker e ter a neoclássica de novo. Eu acho que é muito... mesmo que não diga que é isso que quer, sabe? É isso que se espera. Se tu vai lá pegar, por exemplo, pega lá os editais de seleção, sempre pedir alguém com capacidade de planejamento, uma pessoa que consiga, que tenha uma boa capacidade de organização. Já viu isso? É sempre a mesma coisa. Tá sempre pedindo um cara que faça administração num formato mais druckeriano, assim. Então é isso, Rafael. Acho que eu concordo bem contigo, tá? É central, assim. É o PODC que fica. E administração por objetivos também, eu acho que fica. Gente, eu tava falando de neoclássico e nem lembro se eu já tinha retomado isso aqui pra vocês, tá? Mas se eu tivesse, vocês já podiam ter me dito, tá? O professor já retomou essa teoria aqui. Eu tenho muitas turmas e às vezes eu me pergunto se eu já retomei ou não. Mas enfim, se retomei, ficou 2 retomadas, então. Agora sim, burocrática eu tenho certeza que eu não conversei com nenhuma turma, tá? Então, vou falar de teoria burocrática, tá? A teoria burocrática, então, ela tem toda essa ideia weberiana. Vocês já devem ter estudado Max Weber, né? Na escola, pelo menos. Que vai ser o que vai ser chamado depois de pai da sociologia. Mas o Weber, ele veio numa... O Weber, ele foi esse grande estudioso, tá?
que ele deixou para a administração, na realidade eu não vou chamar ele só para administração, né? O Weber ele deixou para a ciência essa concepção de enxergar como é que as pessoas fazem as coisas, por que as pessoas fazem as coisas, entender essa dinâmica social do ser humano, né? Como é que o ser humano se relaciona, o que ele faz, como que ele faz. Então, entender o ser humano dentro dos ambientes. Essa é mais ou menos a ideia do Weber, tá? O Weber ele tinha uma frase que ele dizia que a ciência, a teoria da ciência precisa estar pregnada de teoria da ação. O que o Weber vai querer dizer aqui? Que não adiantava só teorizar, sabe? Não adianta só teorizar, não adianta só, tipo, te perguntar uma coisa e tu responde uma coisa. Não adianta isso. Tu precisa sempre colocar em prática, te imaginar na situação e responder de forma prática. Essa é a ideia do Weber. Então, quando a gente coloca Weber como um teórico da ação. E isso é meio paradoxal na realidade, porque o Weber ele vai ser o pai da burocracia, e a gente vai olhar a burocracia com onerosidade, uma coisa que não funciona, uma coisa parada, uma coisa emperrada, uma coisa lenta. E o Weber ele nunca pensou a burocracia dessa forma, ele pensou a burocracia como algo voltado à ação. Então é meio paradoxal pensar o Weber na forma que ficou o negócio dele, ele ficar muito furioso, o que se tornou a burocracia que ele propôs. Mas então o Weber ele deixou para a administração a forma burocrática de perceber a administração, tá? Entende? Burocracia vem de bureau, né? Tipo, por exemplo, FBI, né? O Federal Bureau of Investigation. Bureau tem a ver com escritório, né? Escritório. Então é essa burocracia do escritório, entender o escritório, tá? Se a gente tivesse traduzido burocracia tal qual, ficaria tipo administração de escritórios, administração escritorial, uma coisa assim. Tá? Essa ideia de escritórios, essa ideia de cada um tem a sua sala, cada um tem a sua mesa, cada um tem o seu computador igualzinho e um sentado do lado do outro, é burocrático, é bureau, tá? Tá. Vamos lá. Aí depois a gente tem uma relação muito forte do Weber com catolicismo, protestantismo e capitalismo. Vocês conseguiram, deixa eu perguntar de novo, essa aula aqui, vocês assistiram a aula do Weber? Conseguiram assistir a aula de teoria burocrática? Deu tempo já? Já. Já? Tá. Eu queria que alguém me ajudasse nessa aqui. Vamos lá, pra não ficar tão só a minha fala, tá? Alguém consegue dizer aí qual é a relação do Weber com catolicismo e protestantismo? Qual é a relação que ele faz? Pode ser uma grande bobagem, tá, gente? Pode ser um grande achismo. Então eu não vou ficar pegando vocês. Só queria que vocês falassem, tá? Pra não ficar sozinho aqui. Que ele começou a falar da valorização do trabalho, não foi? Da questão da imagem do homem ser valorizada pela quantidade de trabalho e do valor que ele gera. Aí, para começar a criar riqueza para tu poder aumentar a riqueza da igreja. Perfeito. E aí que começou o capitalismo. É um primórdio, assim, né? Perfeito, Diego. Dá pra ir bem por aí. Bem por aí. Obrigado por ter ajudado. Mas é nessa lógica, tá? O que acontece? O catolicismo, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando religião de ninguém. Somos todos acadêmicos, estamos aqui num ambiente científico, acadêmico, ok? Todo mundo, não se sintam nenhum de vocês constrangidos, tá? Estou falando algo científico. Está no livro do Weber há anos, então não estou aqui criticando a religião de ninguém, antes que depois venham me mandar e-mails. O que acontece? O catolicismo ele tinha uma ideia de que ter lucros era errado. Tu ia para o inferno se tu fosse um acumulador, que era baseado naquela ideia de não ajunteis tesouros na terra, onde a traça consome, junteis tesouros no reino dos céus. Então era uma ideia de não fique com muito dinheiro. O dinheiro que tu tem é para te meio que sobreviver, e o que sobrar tu meio que coloca nas obras de caridade da igreja, compra tuas indulgências. A gente está falando de um período lá, 1500, né, gente? Período bem Idade Média, assim, bem Inquisição e tal. Então, o catolicismo pregava essa questão de lucro,
ser errado, ou acumular alguma coisa ser errado. Quando vem o Lutero, né, o Martinho Lutero, e ele pega a Bíblia e ele fala, lança as teses, né, e coloca na porta lá da abadia, não esqueci o nome da abadia, ele coloca essas teses, ele coloca dizendo que não necessariamente era errado acumular o dinheiro, tá? E sim era necessário o que tu fazia com o dinheiro que tu tinha. Então, o protestantismo, ele era uma visão religiosa muito nova lá em 1517, quando Martinho Lutero coloca suas teses. É uma visão muito nova. E aí, a grande ideia do Martinho Lutero é que todo mundo pudesse ler a Bíblia direto, não ler a Bíblia pelo padre, né, pelo sacerdote. Então, para isso, ele precisava traduzir a Bíblia para outras línguas e imprimir a Bíblia através da prensa de Gutenberg. Para isso, ele precisava de dinheiro. Então, ele meio que desmistifica a ideia de que ter lucro é errado. Ter lucro não é mais errado. Errado é tu ter lucro e tu não contribuir com a causa religiosa protestante, tá? É não colocar dinheiro para que o evangelho seja conhecido no mundo. Lutero vai dizer que aquilo que a Igreja Católica pregava não era o evangelho, era uma coisa católica. E o que o protestantismo traz é uma questão de evangelho puro. Então coloque seu dinheiro para que o evangelho puro chegue a outras pessoas. E aí com isso começa a se construir uma outra aura na volta do trabalho, como o Diego trouxe, tá? O valor pelo trabalho. Quanto mais tu trabalha, mais tu produz, e quanto mais tu trabalha, mais valorizado tu é. Tu pode ser melhor visto. Pô, esse cara trabalhou muito, ele contribuiu muito, esse cara é um bom trabalhador. E a partir daí vem essa construção, né, que a gente tem até hoje, de que o trabalho é importante. O trabalho dignifica, sabe? Vem dessa quebra, tá? E isso está sintetizado nas ideias weberianas entre catolicismo e acúmulo de capital, protestantismo e acúmulo de capital. O capital, colocar o dinheiro a trabalhar por si mesmo para gerar mais dinheiro, para poder fazer outras coisas, certo? É mais ou menos isso aqui, gente, tá? Depois, isso aí é uma grande ideia do Weber, que vai permitir que as empresas se enxerguem de uma outra forma. A partir daí, então, meio que libera, porque o capitalismo, acho que o Diego falou, né, que daí nasce. Eu não diria que nasce, tá, Diego? Eu diria que o capitalismo, essa busca de capital, todo mundo queria desde sempre, assim. As profissões mais antigas do mundo, né, queriam capital. Desde que o mundo é mundo existia a prostituição, por exemplo, que nada mais é do que vender o corpo para ter dinheiro. Então, essa busca de dinheiro pelo próprio dinheiro, ela existe desde sempre. Mas com o Weber, com o Lutero e com essas ideias sintetizadas do Weber, isso fica muito assim, se perde o escrúpulo nesse sentido, sabe? Fica assim, tá bom, pode ser, é isso mesmo, tá certo. Não é mais errado. Então, sabe? É mais ou menos isso. Uma coisa que já vinha há muito tempo, todo mundo já buscava o dinheiro mesmo, não era mais errado. Tá bom, pode fazer agora. Então essa é a ideia que o Weber traz, tá? Mas foi legal falar isso, assim, a gente conversar sobre isso. Aí o Weber, então, ele traz essa ideia de lucro, de acúmulo, e o Weber ele vai lançar três princípios de autoridade, tá? Que seria a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade burocrática. A autoridade tradicional é aquela autoridade que a pessoa se submete obrigada, não tem o que fazer, né? Submete ou porque vai morrer se não se submeter, ou porque vai apanhar se não se submeter, que fica bem clara essa questão prisional, né? Carcerária, do tipo, tu tá preso. Tu vai ficar preso, porque se tu não ficar preso, tu vai apanhar, se tu tentar fugir, eu vou te dar um tiro, uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Então essa questão de autoridade tradicional, que antigamente era questão monarquia, aquela questão imperial e tal, tá? Então se eu pedir um exemplo para vocês de autoridade tradicional, fica aí a questão da penitenciária, a questão antiga da monarquia, tá? Fiquei me lembrando de Game of Thrones agora, tinha, né, porque tu fazia ou morria, mas é isso, tá? Depois a gente tem um conceito de autoridade carismática, sociedade e autoridade carismática no Weber,
que é essa autoridade pelo carisma, né? As pessoas seguirem alguém porque aquela pessoa, eu gosto das ideias daquela pessoa, ou eu gosto da forma como aquela pessoa se comunica. E aí isso fica muito claro, por exemplo, nos partidos políticos, né? Quando o cara vai lá em campanha, vamos fazer isso pelo Brasil, todo mundo e essa coisa de ser conduzido pela autoridade carismática. Ou também essa questão de autoridade carismática, ela também fica muito clara nos ambientes religiosos, sabe? Que o líder religioso vai lá e estimula as pessoas dessa forma. Então, a autoridade carismática é essa autoridade focada na figura do líder, né? E a sociedade é a autoridade burocrática, que é essa autoridade de sociedade de escritórios, do tipo, as pessoas se submetem aos seus líderes não porque ele vai bater nelas, não porque ele vai matar elas se elas não se submeterem, não porque gostam dele, às vezes muito pelo contrário, não gostam dele, mas ele é a figura instituída para ficar ali, entende? Então eu, enquanto autoridade, eu digo, tem que fazer tal coisa, e tu faz. Por quê? Porque se tu não fizer, tu não vai receber teu salário, por exemplo, entende? Então essa é a função de autoridade burocrática, autoridade do escritório. Então, exemplo, professor, praticamente todas as empresas, eu acho, autoridade burocrática, todas as empresas, assim, grandes empresas, ou menores também, tá? Deixa eu trazer uma coisa mais para a realidade nossa aqui, ó. Numa startup ou numa empresa de base tecnológica, tá? Que tipo de autoridade é predominante? Não tem muitos estudos, eu acho, para fazer essa definição, tá? Mas eu percebo que a autoridade das startups ela é muito misturada numa questão burocrática e carismática. Porque tu tem a figura ali tu tem a figura do cara que tem uma grande ideia, né? Ele tem uma ideia de como é que ele vai facilitar a vida de alguém, como é que ele vai fazer uma solução para um problema daquela sociedade. E ele tem essa grande ideia, ele vai lutar por essa ideia, ele vai trabalhar por essa ideia. Então, às vezes, o cara vai trabalhar sábado, domingo, fim de feriado, e ele vai lutar por essa ideia para ele conseguir fechar contratos, ele vai fechar contratos, ele vai celebrar aqueles contratos, mas não por uma questão formal, assim, porque ele está feliz com aquilo é um filho dele, entende? Ao mesmo tempo em que ele precisa ter uma autoridade burocrática. Porque se ele não tiver uma autoridade do tipo, eu não tanto que faz o seu fulano, e aí o fulano resolve. Ou os processos têm que seguir essa hierarquia, essa forma. Se ele não tiver essa autoridade burocrática bem definida, vira uma terra sem lei, né? Então, eu vejo essa autoridade dentro da startup muito burocrática e carismática. Se a startup fica muito burocrática, de repente ela perde esse ímpeto, essa vontade dela de criar coisas, entende? E aí se perde isso. E aí acaba ficando mais uma empresa reprodutora da mesma tecnologia. Aí, se ela pega e fica focada na questão carismática, tudo é muito festa, tudo é muito vamos aproveitar, criar e curtir, celebrar, acaba se perdendo alguns processos internos. De repente o processo daquela startup é muito legal, o resultado é muito legal, mas ela não consegue entregar porque ela não tem o mínimo de organização, tá? Então eu acho que fica essa reflexão também aí, de startup, qual é a autoridade da startup, se ela é carismática e burocrática. E não tenho nenhuma noção de ter autoridade tradicional, nunca vi ninguém dar pau em ninguém em startup, né? Mas não sei, de repente pode acontecer. Tô brincando, gente. Aí, burocracia. Burocracia de mais ou burocracia de menos, tá? Eu coloquei essa pergunta pra vocês. Escassez de burocracia e excesso de burocracia. A burocracia... Gente, olha só, tá? Quando a gente fala de escassez de burocracia e excesso de burocracia, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, tá? Eu com certeza vou pôr essa questão na prova de vocês. Tem como algo ser burocrático demais? Ponto de interrogação. Olha só. Burocracia é uma estrutura, burocracia é uma organização, burocracia é algo dado. Então, por exemplo, o meu apartamento é um apartamento. Eu não tenho como perguntar, tem como alguma coisa ser apartamento demais? Não faz sentido essa pergunta, né? Porque não tem como ser apartamento demais. Apartamento é apartamento. Agora, tem como um apartamento ser apertado demais? Tem.
Tem como um apartamento ser frio demais? Tem. Tem como um apartamento ser mal localizado demais? Tem. Ele tem como ter disfuncionalidades. Mas ele não tem como ser apartamento demais. E é isso que tem que ficar para burocracia. Então, uma coisa não pode ser burocrática demais. Ela não pode. Ela é burocrática e ponto. Quando se fala em excesso de burocracia, eu peguei um autor que confundiu, né? O excesso de burocracia seria o excesso da disfuncionalidade, tá? O excesso de papelório. Ah, tem papelório demais. Claro, é disfuncional. O excesso de burocracia. Ah, tem muita autoridade. É muito difícil chegar no cara mais de cima da autoridade, na burocracia. Sim, concordo. Eu, enquanto professor, chegar no reitor da FURG eu não consigo, sabe? Mas, eu, enquanto professor, eu tenho uma boa relação, por exemplo, com a Danube Espíndola. Vocês têm ela com a Danube Espíndola, gente? A professora Danube Espíndola da automação, eu acho. Já tivemos. Sim. Ela é minha amiga, assim, pessoal. Mas, assim, se eu não tivesse amizade com ela, eu não consigo conversar com ela, porque ela é pró-reitora de tecnologia agora. Então a hierarquia está muito acima de mim, percebe? Mas existe como ter disfuncionalidades na burocracia. Mas não pode ser burocrática demais, tá, gente? Fica com isso aí em mente, por favor. Depois a gente tem a burocracia. Tá, deixa eu perguntar, ficou claro isso, gente? Não tem como algo ser burocrático demais? Ficou claro isso pra vocês? Sim, Wilson. Sim, agora ficou. Até antes eu tava pensando que tinha como, mas agora eu entendi o porquê que não tem. Entendeu? Porque é como tu dizer que, sei lá, esse cabelo é cabelo demais, não faz muito sentido. Tu pode dizer que o cabelo é bonito demais, é claro demais, é comprido demais, pode dar características pra aquilo, entendeu? Tá, gente, vamos lá então. Outra coisa que é importante vocês entenderem é a questão do homem-máquina, tá? No Taylor a gente tem a questão do homem-máquina, que é esse homem apertador de botão, que é quase um acoplado à máquina, que a gente conversou lá no início. No Weber a gente tem a teoria da máquina, que é o quê? É a organização funcionando como uma máquina. Então, olha a pegadinha aí, ó. Quando uma organização funciona como máquina, uma estrutura se remete a outra, um órgão se remete ao outro, que responde ao outro. Então, os órgãos eles se remetem uns aos outros, eles têm suas hierarquias definidas, têm os seus processos definidos. É uma máquina. Uma máquina bem no sentido que vocês tentem entender que a organização máquina do Weber, olha, eu vou dar aqui meu momento filosofado, mas a organização máquina de Weber é como se a organização fosse um algoritmo, do tipo, tem aquela entrada de informação, se alguma coisa acontecer vai processar alguma outra coisa, se não acontecer vai processar outra, se der errado volta, faz ela entrar de novo. Consegue entender essa coisa sistemática da organização? É do tipo, se eu peço uma quantidade de produtos e aquilo ali chega adequado, vai para a produção. Se eu peço aquilo ali chega menos, eu preciso falar com o fornecedor para ele entregar mais. É essa questão maquinário, como se a organização ela fosse uma máquina, ela é bruta, mas a organização, não as pessoas. As pessoas não são máquinas. Como lá pro Taylor a pessoa era meio que máquina, apertador de botão. Então a teoria máquina do Weber é olhar a organização como uma grande máquina, como um grande algoritmo, tá? Não tem a ver com o homem estar acoplado à máquina do Taylor, tá, gente? Tá, daí a gente fecha a burocracia e vamos falar de estruturalista. Fala, Rafael. Só uma dúvida aqui. E, tipo, em questão daquilo que a gente tava falando do excesso de burocracia não existe e tal. Agora eu pensei aqui, tava pensando em relação a, tipo, a burocracia existe, excesso não, isso não existe. Mas a questão da cobrança da burocracia, tipo, em relação a questão da cobrança burocrática, no caso. Tipo, tem uma empresa, tem a burocracia. Daí, determinada empresa, ela tem a cobrança em cima dessa burocracia ou não. Tipo, eu posso dizer que isso existe? Tô tentando entender essa cobrança que tu tá me dizendo. Como é que seria isso? Tipo, vamos supor, tu tem que fazer um relatório de cada coisa que tu faz. Uhum. Isso é burocracia. É o excesso de formalismo. É o excesso de formalismo.
Tá. Tá, eu posso relacionar isso com, tipo, que a gente disse que não existe o excesso de burocracia, mas eu posso fazer uma relação com isso? Ou Aí não? sempre que tu quiser, agora eu te entendi, tá? Tá falando de excesso de formalismo. Sempre que a gente Exatamente. quiser fazer essa relação, a gente faz com algo chamado disfuncionalidade da burocracia. Entendeu? Pô, é disfuncional, no sentido de não ser funcional. Entendeu? Tu diz, bah, isso aqui tá disfuncional demais. Não tá funcionando. Entendeu? Mas não é burocrático demais, assim, é disfuncional demais. Porque tu pode pegar a burocracia e aplicar ela muito para mais ou muito para menos. Tu pode puxar demais. Pô, o papelório, né? Muito papel, é muito papel. Ou agora, a gente tem. Agora, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, vocês já devem, com certeza, né? A questão do assinador digital do Gov. Vocês já assinaram alguma coisa assim? No Assina Gov? Não? Já. Já? Nunca assinei, mas eu já ouvi falar. Tipo, o que a gente vai começar a assinar as coisas online, né? É Diego que respondeu, né? Vai começar a assinar as coisas online, né, Diego? E de repente, tu vai estar assinando a mesma quantidade de documentação que tu tinha que assinar antes, entende? A mesma quantidade. Não Na vai verdade, reduzir. professor, Oi? eu acho até que mais, porque eu tive que assinar agora um formulário de avaliação de uma disciplina, sabe? Uma Uhum. coisa que eu nunca tinha assinado antes, e agora eu Sim. tô tendo que assinar formulário de avaliação de disciplina. Sim, pra tipo, atestar que foi tu que fez, assim, né? Isso. Então, olha que eu tô olha só. Tá, aí realmente o professor acabou se aproveitando, não, mas acabou usando um recurso aí. Mas pensa comigo assim, numa empresa, sabe? Às vezes o cara, pra abrir uma empresa, ele precisa de quantas assinaturas? 20. Às vezes assina um, que assina outro, depois o outro, depois volta para aquele primeiro assinar de novo e conferir se as assinaturas estão em dia. Sabe essa coisa absurda de papelório? 5 vias, 4 vias, 3 vias no mesmo documento. Com essa questão do assinador digital, isso aí não existe, não vai ter mais existência. Vai, tipo, eu assino e já mando pro Diego por e-mail para assinar. O Diego assina por e-mail e já manda para não sei quem assinar, que me devolve e em 10 minutos, com boa vontade, todo mundo resolve. No seu conforto da sua casa, entendeu? Tipo, vai acelerar. A digitalização do processo vai acelerar. Mas não deixou de ser burocrático, percebe? Porque seguiu tendo a mesma linha de autoridade de assinaturas. Eu tive que assinar, depois o Diego teve que assinar, aí o colega teve que assinar, devolver pra mim, que tive que assinar em cima das assinaturas deles, por exemplo. Só que tá mais rápido. Então a gente vai parar de dizer que é burocrático demais. E tipo, pô, tá mais rápido, né? Tá mais rápido. O papo vai ser esse. Gente, vai acabar aqui, deixa eu fazer um outro meet pra gente poder Ô, encerrar. professor, Oi. professor, se tu quiser, eu tenho uma. O Diego também tem, a gente tem a conta institucional. Eu sou do IF, o Diego é da UA. Tá na UFC, daí eu posso olha criar aí. uma sem limite. Eu acho E que aí posso não tentar criar cai isso? Não, é uma sem limite. Até, tipo, eu não sei porque a FURG não tem. Eu não entendo. Porque ela tem várias opções, tipo, a gravação. Dá pra fazer gravação automática, que vai pro Drive direto. Olha Eu que acho que não ótimo. assinaram os papéis ainda, o pessoal da FURG com o Google, mas tem que comprar, né? Cara, depois eu vou te chamar então, Rafael, de repente pra gente gerar esse link, cara. Pra próxima aula. Tá, Rafael? Valeu, Tá? cara. Pode deixar. Gente, vamos mudar aqui, ó. Vamos sair dessa e ir pra essa outra, tá? Tá. Já sai agora já? A gente Pode acaba ser. mesmo? Tá. Mas aí então a gente vai fechar o conceito. É isso, tá? As coisas vão. Oi. Não, que só ia perguntar uma coisa aí, que a gente tava falando, né? E eu usei no meu podcast mesmo, que eu fiz podcast Aham. meu amigo. Daí a gente falou em questão da burocracia ser uma coisa que, tipo, ela meio que é uma forma de ela também ajuda a tu organizar as coisas, tipo, Sim. uma rédea, tipo, a gente usou literalmente que te dá rédeas Sim. pra tu guiar. Só que a gente falou a seguinte frase, eu acredito que agora eu entendi que tá meio errado, a gente deveria ter usado o que tu tinha falado da disfuncionalidade e da funcionalidade da burocracia. Aham. A gente falou, no entanto, há necessidade de uma certa burocracia sem excesso,
onde se torna uma burocracia. Quando a gente usa a palavra Não, burocracia perfeito, perfeito. para que a empresa não fique, entre aspas, solta ao vento, pois alguém precisa tomar as rédeas. Por isso, acredito na sua importância. Exatamente isso que a gente botou. Rafael, eu acho que assim, ó, mais válido do que qualquer coisa é tu ter sacado isso aqui agora, entendeu? Uhum. Porque tu conseguiu perceber que, falei uma coisa que fugiu do padrão de interpretação, assim, sabe? Então, ótimo. Acho perfeito tu ter feito esse link aí, tá? É isso, tá? Claro que tem essa pejoratividade da burocracia. Isso fica, né? A forma de falar de burocracia, de chamar a burocracia, ficou muito evidente. Essa coisa, a burocracia, né? Essa crítica, né? Ela é muito pesada, o excesso de formalismo, o excesso de papelório. Só que quando o Weber pensou isso, ele pensou justamente em outra coisa. Claro, a gente está olhando para isso de 2021, sabe, Rafael? Mas imagina isso em 1800, quando tu precisava da assinatura do rei, e do rei tu precisava passar pela assinatura do ministério tal, e o ministro tal assinar para passar. Tipo, um papel levava às vezes 5, 6 meses para poder liberar alguma coisa de acontecer, sabe? E aí o Weber ele consegue organizar tudo isso num formato encadeado, que então primeiro um, depois o outro, e o papel já sai daqui para cá pelo correio, então já não é mais alguém que leva, é uma empresa institucionalizada a levar. Ele organiza esse papelório, esse excesso de formalismo, e isso se torna mais eficiente, entende? Isso se torna mais eficiente na visão do Weber. Quando o Weber propõe, né, ele torna isso mais eficiente. Eu não tenho como entrar no conceito aqui com vocês, mas tem essa diferença entre eficiência e eficácia, tá? Eu vou até anotar isso aqui pra gente poder discutir isso aí mais pra frente. Porque a gente tem a ideia de eficiência e a gente não diferencia de eficácia, né? Mas assim, a busca por um resultado, eu quero o resultado, muitas vezes não está conectado com o processo. Muitas vezes eu só quero o resultado, não estou importado em como tu vai fazer, desde que tu faça, entende? Então tu entregar algo, tu entregou o resultado, beleza, mas a burocracia, o que ela faz? A crítica que se faz é justamente essa. Ela muitas vezes organiza todo um processo bem definido para entregar um resultado, mas ela deixa de se preocupar com o resultado e ela passa a se preocupar demais com o processo, que aí é isso que tu trouxe da burocracia, entendeu? Ela fica burra, ela esquece do porquê ela existe. Então, um serviço público, quando ele tem uma burocracia muito pesada, é justamente no sentido de precisar ficar focado demais no processo interno de trabalho e esquece a razão de existir, e a razão de existir é entregar o resultado. E isso acaba atrapalhando, acaba sendo muito engessado, muito disfuncional, percebe? Então a burocracia está aí para ser algo que te entregue um resultado. E assim, gente, se todo mundo trabalhasse bem burocraticamente, todas as organizações trabalhassem burocraticamente na essência, do tipo, tal coisa tem que ser feita em tal jeito, se todo mundo seguisse o manual, a coisa andava. É que na burocracia muitas vezes o pessoal se apega ao processo e usa a chancela da burocracia para atrasar um processo ou outro. Aí entram outras coisas como a própria propina, por exemplo, muitas vezes. Porque para liberar isso eu libero, mas tem que me dar alguma coisa por fora, sabe? E aí essa máquina acaba se alimentando do processo em vez de se alimentar do resultado. Tá, gente? É uma baita discussão isso, esse negócio de eficácia e eficiência. Acho que eu anotei aqui para ver se eu trago isso numa das próximas aulas, assim. Porque é muito legal a gente bater esse papo. Até faz um sentido aí com o que tu falou, tipo, relacionado direto com a pergunta que eu até respondi a pergunta no vídeo, que é a questão de oprimir a inovação. Justamente eu botei que ela, tipo, oprimir é uma palavra muito forte pra tu usar. Tipo, ela pode acabar atrasando, né, e prejudicando algumas coisas, mas é falta de organização. Foi o que eu botei justamente. Tipo, oprimir não é a palavra certa a ser usada. Perfeito. Até ali Oi, Daniel. Eu já te dou a palavra, peraí. Ali no vídeo que eu coloquei da Tainara Lemos, que ela é gestora de inovação, o Inova RS é uma organização do Estado para gerar inovação, sabe?
Um dos braços do InovaRS é biotecnologia, economia do mar e automação. Então, assim, o Estado está querendo gerar inovação na área de automação com recurso do próprio Estado. Então, olha a burocracia trabalhando em prol da inovação, sabe? Só que, claro, às vezes vai liberar o recurso, demora a liberar o recurso, porque o fulano tem que assinar, e tem que passar pela agência tal, blá blá blá. Mas assim, o movimento pela inovação ele pode acontecer também dentro da burocracia, dentro dessa organização mais burocrática. Eu coloquei o InovaRS, eu trouxe o Tainar para falar de estrutura de burocracia ali, porque eu acho que é legal vocês conhecerem isso, vocês que são da área de computação, de automação. Tem um pessoal da química aqui também, né? Da bioquímica. Gente, o estado tá, a região sul está focado em gerenciar a inovação pro lado de vocês. Bem pro lado de vocês. Que é a automação, que é a inteligência artificial, que é a robótica, sabe? Esse projeto eu trabalhei nele no ano passado e no início desse ano. E é um projeto focado em entregar inovação nessas áreas. Dentro de uma estrutura burocrática, entende? Então eu acho que esse paralelo é super legal de ser feito, assim. Quem não conseguiu ver o vídeo, tenta assistir, sabe? Tenta assistir porque ele tá bem legal, ele mostrando um mercado que está sendo criado para vocês, assim, de trabalho para vocês, nas áreas de inteligência artificial, robótica, automação. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Ou a gente fecha pra gente poder ir pro finzinho já das nossas últimas... Tem mais duas coisas que eu quero falar aqui, mais duas teorias a retomar ainda. Tudo certo? A gente pode ir pro estruturalismo agora. Vamos embora então. Então, estruturalismo. A gente tem o Etzioni, né? A grande figura do estruturalismo é o Etzioni. E o Etzioni, ele vai falar de sociedade de organizações. Tá? Sociedade de organizações. Eu vou pôr para vocês exatamente isso na prova. O que é sociedade de organizações? Gente, olha só, a gente nasce, cresce, bem aquilo, né? Nasce, cresce, reproduz, morre, envelhece, morre dentro de organizações, através de organizações e muitas vezes para organizações. Olha só, para a gente nascer, a gente precisa de uma organização entre o nosso pai e a nossa mãe. Não vou entrar no detalhe em que tipo de organização, mas precisa que essa organização aconteça. Para a gente poder nascer assim, de fato, precisa de um hospital ou pelo menos de um enfermeiro, uma parteira, alguém. Mas precisa de uma organização para que tu nasça. Depois, quando tu nasce, tu precisa te alimentar. Para tu te alimentar, tu precisa do leite materno. Para tua mãe produzir leite materno, ela precisa comer. Para ela comer, ela precisa de todas as indústrias. As organizações em movimento. Aí tu começa a ficar maior, precisa estudar, precisa ter escola. Para ter escola tem que ter toda uma organização por trás da escola. Aí tu fica mais velho, precisa ir trabalhar, ou ir para graduação. Tu precisa de toda uma estrutura do mercado de trabalho para tu trabalhar. Aí tu vai casar, tu constitui a tua família, que é a tua organização. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Nós vivemos nossa vida por organizações. Nós passamos toda a nossa vida por organizações. Uma organização atendendo a outra, as organizações se atendendo. Então, nós estamos aqui por causa de uma organização que chama Universidade Federal do Rio Grande. Vocês vão pegar os diplomas de vocês daqui a alguns anos e vocês vão trabalhar em uma outra organização, entende? Então, sociedade de organizações existe nesse sentido. As organizações são quase como uma sociedade, como indivíduos vivos, entende? A graduação tem o objetivo de entregar as pessoas profissionais para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem esse objetivo de tomar essas pessoas e produzir algo com o conhecimento delas. Então, a sociedade de organizações, o que é uma sociedade de organizações? É isso. Todas as organizações, elas se comportam como indivíduos, como pessoas, tá? E nós vivemos as nossas vidas através disso, através desse formato de organização, tá? Gente, aí as organizações, elas vão nascer e viver e se reproduzir e aumentar. Aí eu vou entrar em muita coisa meio de administração que eu não quero puxar tanto, assim, mas tipo, aquelas coisas de spin-off, de spin-out, vocês já ouviram falar disso?
que tu cria uma empresa, depois tu expele ela, que é o spin-off, tu cria, tu incuba, a incubadora tá aí, que é uma organização para gerar outras organizações, daqui a pouco tu faz o spin-off dela. Então, a sociedade, ela existe nesse formato. E aí, a sociedade, ela vai se dividir, ela vai ficar tão grande isso, que vão ter as organizações primárias, que são essas organizações mais, não quero dizer de commodity, mas assim, as organizações que oferecem coisas mais prontas à sociedade, tá? E as organizações secundárias que nascem para servir essas organizações maiores. Pensa comigo, tu tem uma empresa de tecnologia, tá? Uma empresa de inteligência artificial. O core competência da tua empresa é entregar essa inteligência artificial, é entregar o que o teu cliente pediu, tá? A programação que ele pediu, enfim. Agora, se o core competência da tua empresa não vai ser limpar a tua empresa, por exemplo. Tu terceiriza uma empresa de limpeza que ela vem como uma organização secundária prestar um serviço para a tua organização. Percebe que não tem nem pessoalidade aqui? É a empresa lá do Zépica que contrata a empresa lá do fulano para prestar um serviço de limpeza. E muitas vezes nem o Zépica nem o fulano se conversaram. Ou muitas vezes o Zépica tem um trabalhador na empresa dele que ele nem sabe quem é, que é de outra empresa. Então as organizações servindo às organizações. Isso é a ideia de sociedade de organizações. E aí eu já falei de sociedade primária e de sociedade secundária, que são as organizações que nascem para servir as organizações primárias. E as novas organizações, que são organizações que nascem percebendo uma lacuna de mercado e se colocam para atender aquilo, como as próprias startups. Eu sempre me lembro do Anotaí, eu sou muito apaixonado pelo Anotaí, que eu acho que o Anotaí resolveu a vida de muita gente, assim. Tu vai lá e tu faz teu pedido por chat, pelo WhatsApp, pelo Messenger, por qualquer coisa, uma coisa tão simples, né, cara? Os caras resolveram a vida de todo mundo contrata os caras. E assim, o Anotaí nasce como essa nova organização atendendo quem? Atendendo essas organizações de lanches, de pizzas, enfim, esse mercado de alimentação. Olha, a nova organização nasceu e já é uma organização secundária. Vocês percebem? Se o Anotaí daqui a pouco for trabalhar presencial, não sei como é que eles estão trabalhando, né? Não sei se vocês conhecem o Anotaí, para falar a verdade. Mas assim, se o Anotaí for trabalhar em algum espaço e esse espaço exigir que tenha lá manutenção elétrica, por exemplo, o pessoal do Anotaí não vai fazer isso, vai contratar um eletricista para fazer, que é a organização secundária já atendendo o Anotaí como uma organização primária. É um conceito meio bagunceiro, assim, não sei se vocês conseguem ficar claro para vocês essa ideia, mas a organização primária, a secundária e as novas organizações, tá? Então o Etzioni, ele vai dizer isso, que todas as coisas, elas são provisórias diante desse modelo novo que está vindo. O tempo todo as organizações, elas estão se retroalimentando, elas estão se redefinindo, se redesenhando, tá? Como o próprio caso do Anotaí, as organizações, elas nascem nesse sentido. Tu não pensava, há 10 anos atrás, tu não pensava em fazer pedido pelo... Não, 10 anos já. Mas há uns 15 anos atrás, tu não pensava em fazer pedido pelo WhatsApp, por exemplo. Uma coisa que tu ligava pra lancheria. Agora tu faz pedido pelo Multi, acho fantástico isso. Uma coisa simples. Então, tá tudo se redesenhando, certo? O que nós temos hoje nunca vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos, por exemplo. Tá? E aí o Etzioni, ele vai dividir isso em 4 etapas do desenvolvimento das organizações, e aí tem que ficar com isso aí na mente, que é a natureza, trabalho, capital e organizações. Natureza é quando o homem simplesmente ia lá na natureza, colhia o que tinha que colher para comer, matava os animais que queria matar para comer e nômade ia para outro lugar. Aí ele percebe que ele pode começar a produzir as suas colheitas e que ele pode começar a criar o seu gado. E ele passa a trabalhar por isso, que é o segundo estágio, o estágio do trabalho. Só que em algum momento esse trabalho ele gera excedente, esse excedente começa a ser trocado e ser comprado e vendido. Como eu falei para vocês lá na primeira aula, com a ideia das partidas dobradas do Luca Paciolo. Então o excedente passa a ser trocado por moeda, dinheiro. Quando isso acontece, o dinheiro vira uma mercadoria. E aí quando essa mercadoria ela acontece, né, o excedente de mercadoria pode gerar mais ainda excedente de dinheiro. Quanto mais dinheiro tu tem, mais tu investe, mais tu produz, enfim, e mais dinheiro tu vai tendo, que vai nos levar para a fase do capital,
tá? E a fase do capital, então todo mundo quer o lucro, todas as organizações buscando lucro, deixa de ser algo simplesmente por ser e passa a ser totalmente organizado, estruturado, as pessoas trabalhando com o objetivo de gerar lucro, de receber, de ter lucro, enfim. E aí nós entramos na etapa organizações, onde as organizações elas nascem e existem para a sua finalidade, que muitas vezes é gerenciar esse lucro das empresas de capital, ou às vezes até brigar contra esse lucro, vamos supor assim, uns caras mais de revolução e de briga na rua, por exemplo, lá, contra o capital. Mas é tudo focado em organizações, certo? Aí, gente, a gente acaba se dobrando para essas organizações. A gente, enquanto indivíduo, muitas vezes a gente acaba sendo forçado a ter que atender às exigências, tá, dessas organizações. Por exemplo, é difícil um cara ser muito... Vamos pensar numa coisa extremamente utópica aqui, extremamente mesmo, tá? Um cara ermitão que nasceu no meio do mato e que viveu a vida dele inteira dentro do mato, toda a vida dele. Em algum momento esse cara vai ter contato, ele vai ter que ter contato com alguma organização, sabe? É muito difícil, claro que num exemplo utópico, que de repente o cara vai ser Mowgli, né? O menino lobo e vai dar tudo certo. Mas assim, ele vai precisar de algum remédio, ou ele vai precisar comprar alguma coisa para complementar lá, um pesticida para botar nas plantações dele, ou ele vai precisar ir ao médico, ou ele vai precisar, sei lá o que ele vai precisar, mas ele vai precisar de alguma coisa, entende? Nem que seja do vizinho ermitão dele, que ele vai produzir mais gado e o vizinho vai produzir mais agricultura e eles vão trocar. Tá aí as organizações, entende? Então, a gente se dobra ao formato que nos é proposto de organizações. E daí, gente, vão vir muitas coisas, tá? Que eu não vou entrar nisso, muitas coisas. Mas as organizações, enquanto buscando lucro, muitas vezes geram outras organizações que lutam contra o lucro, que seriam essas organizações mais voltadas à esquerda, por exemplo. Mas o estruturalismo ele vai olhar para essas entidades, né, focadas de objetivos e vai se colocar com essa busca de organizar a grande sociedade de organizações, tá? E aí no estruturalismo tem aquela súmula de que poder não é poder, poder é conhecimento. Porque se as organizações elas existem por uma finalidade, se tu conhece a finalidade, tu conhece as pessoas dentro dessa sociedade, tu te dá muito bem. Como eu comentei aqui com vocês, a minha amiga é a Danube Spíngula, professora e também pró-reitora de inovação. Ah, eu conheço a Danube, se tiver algum problema eu posso falar com a Danube, por exemplo. Então, olha a minha via encurtada, o conhecimento se torna poder, vocês entenderam? Tá, e aí o estruturalismo ele vai gerar uma dupla tendência teórica, que é essa tendência de sempre tentar entender o macro, né, que é entender a sociedade de organizações, entender como é que isso funciona, como é que elas se relacionam, e às vezes vai ter essa tendência de olhar muito para o conflito, tentar explicar o conflito e resolver o conflito das organizações. Teve um colega de vocês que mandou uma mensagem para mim perguntando: "Bah, professor, eu consigo enxergar todas as organizações como uma aplicação, mas o estruturalismo não." E às vezes isso pode ser criticado mesmo no estruturalismo, ele é muito abstrato. Mas a grande ideia do estruturalismo é enxergar essa sociedade de organizações, enxergar que como é que elas se comportam, como é que uma presta serviço para a outra, como é que os conflitos são resolvidos dentro do estruturalismo, tá? É mais ou menos isso. Gente, 9h17, vamos para a última, que é a behaviorista, tá? E aí se a gente tiver alguma dúvida eu abro no final e fico um pouquinho mais se vocês quiserem, tá? Mas eu quero entregar ela 9h30, então vamos lá. Certo. A behaviorista é o seguinte, gente, a behaviorista é uma retomada da teoria das relações humanas com uma pitada aí de estruturalismo e de burocracia. Ela olha para essas teorias e ela retoma. A comportamental, na escola comportamental, né, naquela escola de relações humanas, ainda está muito focado em entender como que tu faz as coisas. Na behaviorista está mais focado em entender o porquê, a razão das coisas. Mateus, claro, a behaviorista ela retoma a escola das relações humanas,
tá? Ela vai lá voltar nas escolas das relações humanas e ela vai colocar no meio dessa bagunça aí um pouco de estruturalismo, mas um pouco, bastante, né, de burocracia, tá? Porque o neoclassicismo, ele meio que tira a pessoalidade e acaba ficando muito impessoal. E aí a behaviorista ela tenta tornar um pouco mais pessoal, mas já com essa visão mais profissional que a burocracia traz. Tá, Matheus? Então, é o seguinte, ó. Essa escola das relações humanas estava focada no como, em melhorar tarefas, melhorar práticas. A behaviorista está mais focada em entender o porquê, o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo dessa forma. Quando tu entende o que tu está fazendo, de repente tu consegue fazer de uma outra forma. Então não é mais tanto entender o como, e sim passar mais a entender o porquê. Tá? O que e o porquê. A razão de ser daquela organização, por que aquela organização faz o que faz, por que ela se comporta daquela forma, tá? É mais ou menos isso. Gente, olha só, o behaviorismo criticava diretamente, o behaviorismo, ele buscava justamente as ideias da sociologia, tá? Porque ele criticava esse modelo máquina que a burocracia ela propunha, que eu expliquei para vocês, né, da organização ser muito engessada, muito rígida. Então o estruturalismo ele olhava para essa organização e buscava pensar as pessoas ali dentro, retomar as ideias da sociologia nesse sentido, tá bom? Além disso, gente, aí nós temos aí como grande ícone dessa escola o Simon. O Simon ele vai sempre ficar focado em tomada de decisão. O Simon ele diz, a decisão acontece como um processo mental dentro da cabeça do tomador de decisão. Então essa ideia de tomada de decisão em grupo para o Simon ela não faz muito sentido, porque acaba que tu está decidindo algo, tu e outra pessoa, mas alguém vai tomar a frente, alguém vai propor, entende? Ah, vamos fazer um podcast, vamos. Ah, eu acho que a gente poderia fazer assim. Ah, eu concordo. Tá, vocês tomaram uma decisão em grupo, mas alguém deu a ideia, saiu da cabeça de alguém a tomada de decisão. Percebe? E aí o Simon vai dizer, se a tomada de decisão acontece dentro da cabeça de alguém, então eu preciso entender essa cabeça para neutralizar vieses excessivos, para fazer o cara pensar mais como eu quero que ele pense, para ele decidir mais como eu quero que ele decida. Eu trouxe na aula lá o exemplo da Daenerys tocando fogo em Kingsland, não sei se alguém viu, mas tipo, a Daenerys era uma tomadora de decisão em Game of Thrones e de repente ela surta. E ela tem essa tendência de destruição. E aí pro Simon ele ia dizer, não dá pra deixar essa guria decidir nada, porque ela tem uma tendência à destruição. Então tem um viés excessivo nela. Quando ela for tomar decisão, ela coloca isso aí pra fora. É mais ou menos isso, sabe? Pô, essa pessoa, ela tá trabalhando muito bem, mas essa pessoa tem uma tendência de criar picuinha no ambiente de trabalho. Se eu coloco esse cara como gestor da tomada de decisão, o ambiente de trabalho vira só uma fofocalhada, não se produz mais nada. Então essa é a ideia do Simon de tentar neutralizar o viés excessivo do tomador de decisão, tá? Aí eu falei pra vocês que a estratégia ela acontece como um processo mental dentro da mente da pessoa, e os behavioristas vão sempre buscar, então, alinhar o objetivo individual da pessoa com o objetivo da organização, que eu já falei um pouco disso quando eu falei de Barnard na Escola das Relações Humanas. Por isso que eu digo que faz algumas retomadas, viu? Ficam aí para essa escola muitas ferramentas, gente, de gestão de pessoas, muitas, tá? Quando a gente fala de gestão de pessoas, muitas ferramentas vêm daqui, que é a pirâmide das necessidades do Maslow. Vocês já devem ter visto isso, acho que em algum lugar, né? Até na internet tem agora a pirâmide atualizada, né? Que são 5 níveis de Wi-Fi e também bateria e Wi-Fi antes. Tipo, antes de tu comer, tu precisa primeiro conectar teu celular, mais ou menos isso. Mas assim, a pirâmide das necessidades de Maslow, que é um grande legado dessa escola, tá? Entender como é que as pessoas se motivam e o nível mais baixo, o nível mais alto. Outra grande aporte dessa escola é a teoria dos 2 fatores do Herzberg, a pirâmide das necessidades e prioridades. Essa pirâmide do Maslow é assim, elas são 5 níveis, tá?
tem o nível fisiológico, por exemplo, tem que comer, dormir, te alimentar. Aí depois ela sobe para um nível, poxa, agora não vou me lembrar de cabeça, assim, mas ela vai subir para um nível de necessidade de trabalhar, de ter o teu dinheiro, depois vai subir para um nível de ter uma necessidade de conversar com as pessoas, de te dar bem com essas pessoas, depois vai para um nível de autorrealização. Então tu vai sempre partindo de necessidades mais básicas e colocando aquilo como uma prioridade, por exemplo, para tu vencer e chegar em outro nível, tá? Dá uma pescada depois da Rafael nessa parte do Maslow, é muito legal, muito importante, tá? De entender Maslow, assim, porque muitas das coisas que acontecem com a gente hoje, elas são focadas no que o Maslow propôs lá, o que vai nos ser dito para fazer, assim, sabe? Certo. Além do Maslow, fica a teoria dos 2 fatores do Herzberg, que eu fiz a entrevista com a professora Maria Glaucia, do IF Goiano, que eles aplicaram a teoria dos 2 fatores numa empresa privada e ficou bem legal o trabalho dela, então tá lá a entrevista também, que tem que entender um pouco essa questão do Herzberg, tá? E na entrevista da Maria Glaucia tem uma coisa de entender os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, que eu não consigo destrinchar tanto na aula, porque eu fiz ela mais curta. Então, tá lá na entrevista da Maria Glaucia, dá para entender melhor que os fatores higiênicos, eles não são motivacionais. Eles não são. Os fatores higiênicos, eles são a base para tu lançar os fatores motivacionais depois. Então, isso é muito importante entender, tá? Fatores higiênicos não são motivacionais. Fatores higiênicos são base para tu trabalhar os motivacionais depois. Os fatores motivacionais estão conectados à questão do cargo, enquanto os fatores higiênicos estão conectados à questão da empresa, tá? Porque a empresa precisa propor esse ambiente mínimo de trabalho e a empresa precisa também trabalhar a questão do cargo, mas aí o cargo motivaria a pessoa. Isso está muito conversado na aula gravada e também na teoria, na aula da professora Glaucia, na entrevista. Tem que olhar isso aí com calma. Outra teoria que fica para essa escola é a teoria XY do McGregor, que ele vai dizer que as pessoas elas estão em 2 grandes grupos, um grupo que é displicente, que não está afim de trabalhar, e um outro grupo que está afim de trabalhar, que se automotiva. Então, voltando para a questão das startups, né? Uma pessoa que ela gosta de se automotivar, de propor, de criar, de inovar, ela vai ser uma pessoa mais voltada a esse lado da teoria de criação. De repente essa galera da startup estaria mais para aí. E essa pessoa que quer mais uma estabilidade, não ser incomodado, não criar coisas, ou não ser desestabilizado, vai estar mais voltado ao outro lado da teoria XY, tá? Aí, depois a gente tem a questão do grid gerencial, do Blake Monton, que eu expliquei lá, quais são os tipos de líder, o líder grupo social, o líder autoritário, o líder de tarefa, tá bem explicado lá no grid, no vídeo também. Mas são 5 tipos de líder, tem que dar pelo menos uma olhada naquilo ali por cima para poder ter noção, assim, sabe? Se cair na prova de vocês, explicar o grid, você saber pelo menos como é que encontra essa informação. Entender as diferenças entre o líder fraco, o líder de equipe, o líder do clube social, o líder autoritário. E por fim a gente tem as questões dos aspectos mais sociais do trabalho que eu trouxe para vocês. Por exemplo, a questão de resistência à mudança, como a organização muitas vezes, a sociedade, a organização muitas vezes ela pode não querer o objetivo proposto por alguém, então ela resiste àquela mudança, se organiza para não deixar a mudança acontecer, como vocês devem ter visto lá no texto do Trello, que isso também é que nem todos fizeram podcast, né? Mas quem fez o podcast deve ter percebido que eles se organizaram para não deixar a mudança passar tão claramente. Eles não queriam, então eles não deixaram acontecer. E até hoje não está implementado o Trello naquele lugar, entende? Porque eles não quiseram. Então a resistência à mudança. A questão de processo de submissão, quem manda em quem, está bem claro no texto de 2020. A questão de articulação da autoridade, quem é que libera a pessoa para organizar, quem é que libera a pessoa para gerenciar, quem é que libera a pessoa para dar o treinamento, para participar do treinamento. Aí no texto de 2021, meu com a professora Tanise, a gente tem a questão da saúde mental dos trabalhadores, como é que eles estão se comportando nesse período de pandemia, a saúde mental não estando tão boa, muitas vezes afeta o trabalho deles. Tem uma relação muito clara com os fatores higiênicos, tá? Do trabalho remoto, porque no fator higiênico a empresa tem que te dar o ambiente mínimo de trabalho
E no trabalho remoto, muitas vezes ela não te dá. Tu trabalha com a tua cadeira, com a tua mesa, com o teu computador, e às vezes isso aí pode não ser tão bom para aquilo que tu precisa, certo? Então fica bem clara essa relação aí no texto de 2021 com a questão dos trabalhos remotos e ambiente fator higiênico. E aí, gente, a gente tem aí a questão de motivação, tá? Que o texto da professora Maria Glaucia vai dizer que ainda não se definiu motivação. E aí uma perguntinha seria, apesar de não estar se definindo o que é motivação, o que é motivar? E motivação, então, vai ser essa ação que tu toma para fazer alguém tomar uma decisão que tu espera. Então, eu faço algo para estimular as pessoas a fazerem algo. É mais ou menos isso. Aí, a motivação, ela é quando tu não tem uma obrigação do cara te obedecer ou te respeitar, tu precisa tentar sensibilizar ele de alguma forma a fazer aquilo que tu espera da parte dele. Seria esse o conceito de motivação muito freestyle que eu fiz agora aqui, tá? Mas tem que olhar isso com calma. Então eu diria que vale bem a pena ir lá no vídeo da professora Maria Glaucia e ver essa pergunta feita para ela, que ela responde com calma. O que é motivação, tá? No texto dela também tem esse conceito, mas ele não tá tão bem explicadinho quanto no vídeo dela. Então no vídeo fica melhor e pegar essa parte. Então, pra gente fechar aqui o behaviorismo, entender os aportes que ficam, os legados que ficam, tá? Entender que legados são esses, como utilizar esses legados e entender aí a questão de tomada de decisão como um processo mental, certo, gente? Ufa, 9h30, gente. Consegui passar para vocês tudo o que eu queria e o que eu esperava, pelo menos, para hoje. Alguém tem alguma pergunta, gente, que queira fazer, ou dessa aula aí, ou de alguma outra aula que ficou para trás? Se não... Eu não tenho pergunta, eu ainda não assisti a aula de evolucionismo toda, que é justamente a aula dessa semana ainda, mas eu consegui entender, mesmo tu falando por cima aqui, eu consegui já relacionar tudo já, então tá bem tranquilo. Ótimo. Nessa aula tá lá, o finalzinho da aula de behaviorismo tem um baita spoiler do trabalho, gente. Quem olhar com calma vai se situar bem onde é que estão os aspectos do texto, tá? Onde encontrá-los, eu diria assim. Então, vale dar uma olhada nisso aí, tá? Daniel, as provas, tu diz porque é por não ter feito podcast, é isso? Ou o formato? Eu falei no início lá, mas depois tu olha com calma, tá? Eu vou liberar a gravação, mas eu vou liberar pra vocês uma semana, vocês vão entrar e quando entrar tem que fazer ela na hora, porque ela vai ficar 3 horas rodando, tá? E aí encerra o prazo e aí depois tu não consegue fazer depois. Aí então não dá pra abrir ela, dar uma olhadinha e depois voltar, entendeu? Tem que fazer quando abrir. Matheus, que pergunta interessante. Porque eu recebi tanta crítica nesses comentários que eu já não sei mais. Eu ia colocar isso aí como uma atividade extra pra vocês, tá, Matheus? Os comentários dos vídeos eu ia dar algum décimo a mais, alguma coisa pra quem tivesse feito, mas eu já tô, não sei. Não sei mesmo, Matheus. Vou ter que pensar nisso aí com calma, assim. Porque realmente eu fui bem criticado, assim, que eu não quero comentar. Teve gente que pediu pra fazer prova semanal em vez de fazer comentário no YouTube. Eu fiquei, gente... Então eu não sei, tá? Vou pensar. Prometo que vou pensar. Ô, professor, pode usar aquele sistema, tipo, é que pelo menos onde eu estudava, no IF, né, o pessoal fazia assim, tipo, as atividades extras era pra, não, tipo, tu fazia atividade extra, daí tu ia lá, tu tirou uma nota aqui e tal. Só que daí tu, essa nota não me agradou tanto. Daí tu conversa com o professor, tu participou de tudo, o professor, dá pra aumentar um pouquinho aqui, uns décimozinhos, ou se tá precisando da nota, o professor aumenta um pouquinho ali, porque aí ele viu que tu é uma pessoa participativa e tudo mais. Ficar pra uma negociata, tu diz, Rafael? Exatamente. Pode ser. Quem tiver comentado, não gostou da sua nota, vir falar comigo, eu posso ver o que a gente pode fazer. Porque a minha ideia original era colocar além na nota de vocês, tá? Mas eu não vou sair fazendo isso. Eu acho que vocês muitos criticaram muito a proposta, então aí eu acabei perdendo um pouco a vontade de fazer isso, assim. Né? Então, mas dá pra ser. Vou pensar com calma, mas eu aceito esse teu papo aí, tá, Rafael?
quem se sair mal aí, quem não conseguiu o tal do set e tiver comentado e quiser bater um papo dizendo, bah, comentei todas as semanas, aí eu posso dar uma ajudadinha, tá? Daniel, tem que olhar no cronograma, mas acho que é até sexta. Alguém tem que olhar lá, tá? Eu acho Até que dia 6 ali. Até dia 6. Sexta-feira. Tá. E o Rafael, perfeito, obrigado aí pelo comentário. Podcast peso 4, tarefa peso 2 e a prova peso 4. Exato. Quem não fez o podcast anula a tarefa pela prova, fica só com 8. É isso aí. Tá, gente? Então é isso. Então vamos combinar isso. Eu gostei da tua ideia, tá, Rafael? Quando sair as notas de vocês, se vocês foram participativos e quiserem pedir aí, eu aceito um papo, tá bom? Vamos lá, não se esqueçam de cuidar prazos, gente. Eu não vou abrir atividade fora do prazo pra vocês, tá? Cuidem bem os prazos. Então nós não teremos aula semana que vem porque vai ser a semana da nossa prova. Nós vamos ter aula de novo só na semana do dia 13, eu acho. Não sei se alguém tá com o cronograma aí, pode confirmar pra mim. É Mas, 17, não? Do dia 17 no caso, nossa aula. Tá, então eu vou liberar pra vocês a próxima aula no dia 13. Tá? Então, fiquem ligados que a gente vai ter um tempinho aí sem aula e vou conversando com vocês por e-mails, tá? Mas assim, fiquem ligados, vocês têm todas as orientações no AVA, das atividades, dos cronogramas, das provas, das aulas, vocês têm todas as atividades, tá? E deixa eu perguntar